Dia de Inter e noite de estreia no Campeonato Brasileiro. O Colorado recebe o Atlético Paranaense no estádio Beira-Rio e o técnico Paulo Pesolano pode repetir um feito que não acontece há mais de um ano no Gigante. Quero falar também, gente, sobre uma saída e caminhada e uma novidade envolvendo um pedido feito pelo técnico uruguaio ao departamento de futebol. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega deixando o teu like e te inscrevendo aqui no canal. Falta muito pouco mesmo, faltam 100 inscritos para a gente bater a marca de 132 mil aqui no YouTube, então te inscreve aí para ajudar o canal a seguir crescendo cada vez mais, tá bom? Lembrando que hoje à noite, né, teremos a live pós-jogo, assim que o Flávio Rodrigues de Souza apitar o final do jogo, estaremos, né, com a live do Colar com o pós-jogo de Inter e Atlético Paranaense. Vamos atualizar, inclusive, né, esse time que deve entrar em campo hoje à noite, né, vestindo a camisa do Internacional, porque o técnico Paulo Pesolano pode repetir um feito que não acontece desde o começo, né, do Campeonato Gaúcho do ano passado, onde o Inter repetiu em 3 jogos consecutivos a escalação, né, titular. Então, o Paulo Pesolano pode fazer isso agora, né? O mesmo time que bateu o Inter de Santa Maria por 2-0, mesmo time que venceu o Grenal por 4-2, deve ser o mesmo time, né, que entrará em campo nesta noite contra o Atlético Paranaense. Existe a possibilidade de uma ou outra preservação, caso do Gabriel Mercado, que já vem numa sequência forte de jogos, o próprio Ronaldo também, né, vem jogando bastante, mas a tendência é que eles comecem a partida e, se sentirem algum tipo de desgaste, sejam substituídos no segundo tempo e fiquem fora, aí sim, do jogo do final de semana contra o Caxias, lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, última rodada da fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Esse jogo, inclusive, deve ser de um time totalmente alternativo do Inter, tá? Bem reserva, algo bem parecido com o que o Inter colocou em campo na estreia do campeonato contra o Novo Hamburgo no Estádio Beira-Rio. Então, gente, a provável escalação do Internacional tem o Sérgio Rocher no gol, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Vitor Gabriel e Bernabei, Ronaldo e ao lado dele o Paulinho, né, jogador, né, para abrir o meio campo, Alan Patrick, Vitinho, Carboneiro e na frente o Rafael Borré, que foi a grande estrela aí do Clássico Grenal, tá? Então esta é a provável escalação do Internacional, que vai reencontrar o Odair Hellmann hoje à noite, técnico do Atlético Paranaense. Odair que fará apenas o seu segundo jogo na temporada, né? O Atlético Paranaense despreza o campeonato estadual, esteve, né, em campo somente uma vez com seu time considerado quente, com o Odair na Casa Mata, que foi no clássico contra o Coritiba, na Arena da Baixada, perdeu por 1-0 e agora, né, terá o seu segundo jogo então da temporada. Então chega num ritmo bem abaixo do Inter, que já vem, né, com 3 partidas com o seu plantel principal. A grande novidade, né, nesse time do Atlético deve ser o Viveiros, atacante, né, que era do Atlético Nacional, jogou contra o Inter ano passado na Libertadores, fez um carnaval lá em Medellín e deve jogar. O zagueiro Teran, né, também está com um grupo, mas deve começar no banco de reservas, tá? Vale o destaque, tá? O Viveiros perdeu vários treinos por questões pessoais na Colômbia e por isso, né, não tem a titularidade garantida, mas deve jogar, né, nesse começo. Quem não joga é o Felipinho, volante, e o Renan Peixoto, né, atacante. E além disso, né, o Claudinho, Chiquete e Bruninho ficaram fora por questões contratuais, tá? O caso do Bruninho, inclusive, envolve um impasse sobre o aumento da multa rescisória. Seria um caso aí pra gente ficar de olho, mas é um jogador, né, bem interessante que vem surgindo aí no Furacão. O provável time do Atlético do Odair tem o Santos no gol, né, retornou o Atlético Paranaense, Benavides, Aguirre e Arthur Dias, 3 zagueiros, Mendonça, né, o Speed Mendonça, lembram dele? Jogou no Corinthians muito tempo, como ala pela direita. Portija, muito bom jogador, veio do Tajeres esse ano. Jadson, ex-Juventude. Zapelli e o Esquivel, né, como ala pela esquerda. E na frente, o Julimar e o Viveiros. Aliás, né, o Julimar, inclusive, o Inter especulou, né, neste começo de temporada. Jogador, né, que fez uma boa Série B aí pelo Atlético Paranaense. Tô dando uma olhada nas odds, tá, de Inter e Atlético para esse jogo, né, o Inter pagando 1,85 na KTO, Atlético Paranaense 4,40 e o empate 3,40. Então o Inter muito favorito pro duelo. Para mim, gente, o segredo da KTO nesse jogo de hoje está no Odão. O Odão KTO tem o Inter para ganhar o jogo e para Rafael Borré marcar a qualquer momento.
Então, isso está pagando uma odd 4 vezes. Então, vamos lá. Se você fizer, né, o aposte e ganhe lá e botar R$10, você pode botar, né, R$40 no bolso, tá bom? Então, vai lá, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de aposta, sempre lembrando, né, uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, tá certo? Vamos avançar nossa pauta aqui, gente, que eu quero falar de uma saída que está sendo confirmada no Internacional. Trata-se do goleiro Ivan Quaresma, que está muito perto de ser anunciado pelo Remo, clube que vai disputar também a Série A do Campeonato Brasileiro. Já não foi relacionado, né, para o Clássico Grenal 449 e agora, né, também deve ficar fora desse jogo contra o Atlético Paranaense. Hoje, né, ele é segunda ou terceira opção, né, do gol do Inter, o Rocher é o titular. Ele briga, né, com o Antony para ser o segundo goleiro. E há uma possibilidade aí, né, do Inter reaver o investimento que fez junto ao Corinthians lá atrás, né, no começo de 2024. Ele teve uma oportunidade recente, né, contra o Ipiranga de Erechim, e o desempenho acabou sendo questionado, né, muito pelo gol de empate que o Inter tomou, no segundo foi um gol de pênalti, e com uma baixa minutagem e uma concorrência forte, né, dentro do gol, a diretoria está optando por vender o goleiro Ivan, que deve, né, ser reforço do Remo ainda nesta semana. A negociação deve girar na casa aí de R$1,5 milhão e talvez mais algum outro valor por desempenho. Então o Inter entende que é um bom negócio, tá? O que eu posso dizer para vocês, gente? Que é um salário que o Inter entende que está aliviando a folha. O Inter confia que o Rocher vai conseguir recuperar o nível, né, que teve na sua chegada em 2023 e até mesmo, né, em dados momentos de 2024. E o Antony também é um jogador que o Inter coloca muita expectativa. Por mais que tenha falhas importantes no ano passado, o Inter entende que estava muito dentro do contexto, né, de 2025, né, das coisas dando errado, e que o Antony, né, já deu a resposta em alguns jogos de Série A e também na conquista do Campeonato Gaúcho do ano passado. O terceiro goleiro deve ser um garoto da base que já vem treinando, que é o Cauã Jesus, que também, né, tem um bom potencial. Então, Ivan deve estar deixando o Internacional rumo ao Remo do Pará. Tá bem? Antes da gente seguir nossa pauta e falar sobre um pedido do técnico Paulo Pesolano que tem novidades no mercado, eu quero lembrar que a Zapay é o aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto ou caminhão, paga o IPVA de 2026 com desconto e ainda por cima, né, lá na taxa do parcelamento ainda tem, né, um desconto maior usando o cupom COLAR20. Então baixe o app que está disponível aqui na descrição do conteúdo. Vamos fechar, gente, falando sobre Bruno Rodrigues, né, pedido, né, do Paulo Pesolano, foi jogador dele no Cruzeiro. Ele deve ter a saída do Palmeiras confirmada, tá, nesta semana. Ele está completamente fora dos planos da comissão técnica do Abel Ferreira e o Abel, o técnico português, já deu um sinal verde, né, para liberá-lo. O grande ponto aqui é a concorrência, tá? O Inter tenta o Bruno Rodrigues no empréstimo, só que o Vasco da Gama também fez uma proposta muito boa de empréstimo, pagando, né, uma taxa maior do que o Inter gostaria de quitar, tá? A decisão final está na mão do Anderson Barros, que é o diretor aí do Palmeiras, enquanto os empresários do jogador trabalham para que ele saia do Palmeiras o mais breve possível. Hoje eu diria que a tendência é o Vasco da Gama, mas o Inter também ainda tem as suas possibilidades, tá? O Inter está atento a essa situação, né? Mas como a gente tem falado, o Inter não tem dinheiro para entrar em concorrência. Então, se o Vasco entrar com uma proposta melhor, é bem provável que ele vá jogar no Vasco da Gama. Atacante de 28 anos, né, o Bruno Rodrigues ficou conhecido lá no Cruzeiro, sob o comando do Pesolano, chegou ao Palmeiras com uma grande expectativa, mas o investimento não rendeu como esperado, tá? Então, tendência, né, de que o Bruno Rodrigues seja jogador do Vasco, jogador que foi pedido aí pelo Pesolano no Internacional, tá bem? Chegou até o final do vídeo? Deixa teu like, te inscreve pra gente seguir juntos aqui no YouTube e eu te espero hoje à noite, assim que a partida terminar, pra gente trocar uma ideia sobre Inter e Atlético Paranaense, a estreia do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!